Olá pessoal, nesse podcast nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes, nós vamos falar sobre empreendedorismo, relacionamento, comunicação, motivação, produtividade e liderança. Eu vou pedir para a nossa entrevistada de hoje se apresentar, por favor. Olá, eu sou a Lívia Souza, eu sou massoterapeuta esteta. Que bom, então vou fazer algumas perguntas, eu vou começar a falar sobre empreendedorismo. Então a primeira pergunta é: empreender é uma necessidade ou foi uma evolução profissional para você? Os dois. Vem da necessidade da evolução. Sobre evolução, em que momento você achou da sua carreira, da sua vida profissional que você estava evoluindo, ou que você ficou pronto, ou que você estava apta para poder começar o seu negócio? Então, eu tô sempre tentando algo, né? Tô sempre evoluindo. Sempre procurando crescer, sempre buscando algo para crescer, né? Então, como profissional, como empreendedora mesmo. Então você acha que empreender é uma necessidade ou é uma oportunidade para a pessoa se desenvolver mais? É uma chance para a pessoa se desenvolver mais? Ok. E com a questão do seu negócio, o seu empreendimento, o que você acha que você evoluiu profissionalmente? Gente, O que você se tornou mais ou menos? olha, eu me sinto como pessoa, como profissional mais forte. Ótimo, Hoje, ótimo. acho que a força é a palavra que me define. Ótimo, acho que essa palavra é uma palavra excelente para definir empreendedorismo, a palavra força, exatamente. Isso. Então, por curiosidade, quando que você começou a empreender? Já faz quanto tempo? Então, na minha área, tá com 5 anos. Mas eu venho empreendendo há muito tempo. Que interessante. Então, além dessa área que você trabalha agora, o que você já tentou como empreendimento, como negócio? Então, eu comecei como manicure. Para eu não sair de casa e criar o meu filho, eu comecei a fazer unha em casa. Então, o empreendedorismo para você foi uma necessidade por ter sido mãe. Isso. Ok. Comecei daí. Depois eu tive uma época que eu fazia salgado e vendia na rua. Como mãe também, para alimentar. E mexi uma época na praia, né? Quando eu morei em Espírito Santo, com a tapiocaria. E fui empreendendo sempre inventando alguma coisa, até eu chegar na minha área, focar na área da estética. Além da unha, eu incluí outras coisas da estética. Dentre elas, eu me apaixonei pela massoterapia e fiquei. Já há 5 anos. Ótimo, você falou que você teve 3 empreendimentos. E você tinha falado anteriormente da sua evolução pessoal e profissional. Manicure, ser uma manicure, o que te ensinou? Gente, ser manicure, eu acho que pelo fato do que me prendia, né? A situação mesmo, assim, me fez mais forte, que foi a palavra que eu usei no começo, né? Força. Porque era o que me ajudava a crescer dentro de casa, né? Adquirir as coisas, né? Claro, a materialmente, evolução, como mãe, criar os como filhos. Mãe, isso. Ótimo. E o seu segundo empreendimento? Então, foi engraçado, porque foi quando eu mudei para Paracatu, eu morei por 2 anos lá. E uma amiga minha falou comigo assim: sabe aquele salgado que a gente faz para comer? Vamos vender? Eu falei: tá. Estamos à toa, vamos vender o salgado. E deu super certo, foi muito gostoso. Nós duas fazíamos o salgado e eu saía na rua vendendo. Eu botava na caixa de isopor e saía na rua gritando: ó o salgado! Era muito gostoso. Ótimo, mas o que eu achei interessante, você falou porque o produto era bom. Sim. Então você foi uma manicure, você prestou um serviço, depois você vendeu um salgado que era produto. Sim. Então você acha que a qualidade ali sempre tem que estar no empreendimento? Sim, em primeiro lugar, né? A qualidade, fazer com amor, com carinho, né? Que eu acho que é muito importante. É porque as pessoas às vezes acham que empreender é uma questão de ser o próprio chefe e ganhar dinheiro e enriquecer. Então onde que entra realmente a paixão, gostar do que faz, o amor na história? É colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa e sair pro mundo. E depois que você curte a parte boa. Depois que curte o dinheiro. Demora, mas Ótimo. você curte. Ótimo. Demora. E
E no seu último empreendimento, agora esse empreendimento atual, o que te evoluiu como profissional, como pessoa? Então, eu tive altos e baixos, né? Eu comecei lá em Espírito Santo, dentro da minha casa. Eu tinha uma sala com porta para a rua, botei uma divisória, usei o que eu tinha para empreender. Isso é um ponto interessante que você falou, porque muitas pessoas falam que não vou começar um negócio, um empreendimento, porque eu não posso alugar um lugar, porque eu não tenho equipamento. E muitas vezes o lugar e o equipamento é a própria casa, né? Sim. É o que eu tenho para dizer para todo mundo. Começou, você começa com o que você tem dentro de casa. Se tem apoio de alguém, que ótimo. Muita gente não tem apoio de ninguém, né? Mas assim, eu comecei com o que eu tinha. Era uma sala com porta pra rua, eu botei uma divisória, eu tinha uma maca portátil, que foi minha primeira conquista e não desfaço dela, tá comigo até hoje, é minha paixão. E assim, eu comprei essa maca portátil e eu atendia na casa das clientes. Era um sofrimento. Eu pegava ônibus com a maca, que se transforma em uma mala, né? E carregava uma mochilinha com os produtos de massagem nas costas, ia pra casa da cliente e abria a maca. Aí eu comecei a incluir outras coisas da estética, a depilação, por exemplo. Então eu falei bem assim, eu preciso de ficar num lugar, né? Tem que focar, tem que botar o pé num lugar e ficar agora para ver se eu consigo introduzir mais coisas. E foi daí que eu usei a minha sala. Pintei parede, escrevi no muro da frente lá. Isso que é legal que você falou na questão do empreendedorismo, que a gente falou anteriormente, que é a qualidade do produto e a prestação do serviço. E que você tem que fazer várias outras coisas também. Sim. Né? Você falando que você pintou, que você escreveu na parede. Isso. É isso aí. E com relação a... Geralmente as pessoas reclamam muito, né, da questão do capital, o dinheiro. Da onde que você tirou? Foi do trabalho mesmo? Eu tive apoio. Na massoterapia eu tive apoio. Eu estava em casa à toa, como sempre, como mãe, né? Em casa, como manicure ou fazendo outras coisas. À toa é a forma de dizer, eu estava dentro de casa, né? Mas e uma amiga minha falou comigo assim, tá tendo um curso de massagem lá em Aracruz, vamos lá comigo ver qual que é o desse curso? Eu falei, vamos. E quando a gente foi para saber do curso, nesse dia teve uma dinâmica para ser apresentado o produto pra gente. Coisa de empreendedor, né? E nessa dinâmica, a professora da estética, ela botou um creme na mão de cada uma de nós. Nós éramos, acho que 22 mulheres. E falou bem assim, eu quero que vocês passem o creme pelo corpo de vocês. E aí um monte de mulher passando assim rapidão, aquela correria. Aí ela falou bem assim, pra que a pressa? A estética é cuidar, é amor, é hidratar, é carinho, é aperfeiçoamento. E é daí que você sente o controle da sua mão, o peso da sua mão para você trabalhar essa área. Porque essa área, você necessita da sua mão para isso. Né? Massoterapia é cuidar. É o que você está falando na questão do empreendimento, né? É você realmente ter aquela percepção do que é um negócio. Né? Você está lidando com pessoas, com um alimento, né? Qual que é a importância disso? Não é simplesmente lidar com um objeto, uma pessoa, uma coisa. Né? É isso aí. E com relação aos desafios, a gente falou do capital, da estrutura. Você lembra algum outro desafio e como que você superou ele? Olha, foram muitos desafios. Com certeza são vários todos os dias. Eu acho que talvez uma grande verdade sobre empreendedorismo é isso, né? É um grande desafio todo gostoso, dia. Né? Não tem acordar com um jogo vencido, não existe isso. A parte boa... Acordar com medalha no peito, não existe. A parte boa do empreendedorismo é o desafio. Isso. Há algum outro desafio que vem na cabeça? A minha vinda pra cá. Transições. Transições. Veio eu e minha maca. Ok, então o desafio foi trazer a maca. Começar do zero mesmo, na verdade. Ótimo, sem nada. Ótimo. Eu e a maca. Boa, talvez seja uma pergunta, né? Eu acho que isso dá até um corte interessante aqui no nosso podcast. Como começar do zero? É assim... Eu me sinto uma guerreira, eu me sinto uma mulher muito forte. Eu faço terapia, tá, gente? A minha terapeuta fala que eu tenho que fazer sempre a pose da Mulher Maravilha, que eu sou foda. Eu me acho foda mesmo. E, cara, eu acho que a coragem é o nome mesmo, sabe? Pra começar do zero.
Você pode não ter nada, mas talvez você tenha um amigo que vai divulgar o seu trabalho. Você fala, ei, tem como você botar lá um trechinho lá, a Lívia, né? Tô trabalhando agora com a estética e tal. E o boca a boca ele faz isso, né? O boca a boca ele traz uma coragem também pra gente e traz o que a gente tá buscando como empreendedor. Então talvez que você fala sobre coragem é o seguinte, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, né? Sim. Ou ela sabe de um produto, ela sabe de um serviço, mas não tem a coragem, isso. Né? Ou a atitude, realmente é o boca a boca, isso. É o divulgar, né? Fazer humildade aquilo... também, eu acho que é uma palavra que encaixa, né? Uhum. Ou a parte de que eu falei assim, pede para um amigo, isso conta muito. A humildade vem, né? O crescer vem da humildade, né? Porque às vezes as pessoas têm essa falsa sensação, né? Que empreendedorismo é você ser um chefe, que todo mundo vai trabalhar para você. E que vai estar todo mundo resolvendo os teus problemas. Tem gente que acha que veio assim, ó. Vem na bandeja, vem com um cafezinho, vem a água, o cafezinho, o dinheiro na bandeja. Tem gente que tem sorte, tem gente que tem coragem. Tem gente que tem sorte, tem gente que tem coragem. E tem gente que tem só ideias e mais nada. Isso. Esse que é o problema. Conheço, assim. Interessante. E aqui você falou aquela história de ser mãe, né? Porque mãe você nunca deixa de ser, você sempre é. Tem diferença empreender eu acho que óbvio que tem empreender para uma mulher e para um homem. É mais fácil para um, é mais difícil para o outro. Eu acho que tá tete a tete, porque o homem muitas vezes também é pai. Quem tem uma carteira assinada conta com um certo valor no final do mês. O empreendedor... A segurança. Né? A segurança. A segurança. Isso, essa segurança, ela existe para o microempreendedor, para o empresário? Quando ele é bem administrado, sim. Quando tem uma boa administração, muitas vezes funciona. Né? Mas tem uns sustinhos aí que aparecem nos meses. Exatamente. Principalmente para quem para quem trabalha para si próprio, então, no meu caso. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Quando a gente tem carteira assinada e eventualmente você fica doente, é só você apresentar um atestado e seu dia tá pago. Ok? Isso. E o empreendedor? E quando o empreendedor não acorda e não pode trabalhar? Não vai trabalhar para você ver, não entra, não aparece, ninguém manda não. Então, realmente é uma atitude diferente, né? A de um microempreendedor, ok? De um empresário. A próxima pergunta é o seguinte: quais as habilidades, além, claro, de prestar um bom serviço, você precisou desenvolver? É só ser uma boa massoterapeuta e pronto, deu certo? Não. Vem de um crescimento, né? Vem da evolução, vem da coragem, vem da humildade, de tudo aquilo que eu falei lá atrás. O saber lidar com o público, o saber tratar bem um cliente, porque ele só volta se você tratar ele bem, pode ter certeza disso. O bom trabalho, né, oferecido, você saber o que apresentar para ele, vender o seu peixe, isso faz com que facilite o nosso lado. Porque a gente tem muito aquela frase assim, né? Eu amo fazer determinada coisa, né? E as coisas que a gente precisa fazer quando nós somos empresários, a gente ama tudo que faz? Eu acho que a gente faz muita coisa com amor. Isso, exatamente. Aprender a fazer com amor. Eu acho que a gente faz com amor. E a partir do fazer com amor, você começa a amar o que faz. Exatamente, eu aprender a gostar. Né? Isso que a gente está descrevendo como processo de evolução. Isso. Né? E eu queria saber um pouco sobre o seu negócio, como que você descreve eles, quais são os serviços prestados? Na minha área da massoterapia, olha, eu tenho muita. Porque massoterapia, assim, para pessoa que é leiga, massoterapia é só massagem? Então, é isso? A massoterapia é um procedimento terapêutico, né, que alivia... Então não é só relaxante? Não. A massoterapia, na verdade, ela é um procedimento terapêutico. É o cuidar com a mão para tirar uma dor, um trauma, algo que você passou ali com alguma situação. Muitas vezes de estresse, muitas vezes um exercício mal feito. Muita gente acha que a massoterapia está ligada só à massagem. Na verdade, ela é uma terapia, é um cuidar, é um tratamento. Eu costumo dizer que é medicinal, porque é um cuidado bem, assim, gostoso, vou dizer assim, traz alívio, traz conforto, né? E a parte da estética que eu incluí na minha massoterapia, né? Aí eu venho com procedimentos faciais, corporais,
né? Que já entra uma outra área que já entra com a massagem mesmo, que é uma relaxante. Tem lá aquela cliente que quer perder uma gordurinha, que quer deixar a cintura fina, né? Uma limpeza de pele. Eu trabalho com ventosa, que é terapia, faz parte da massoterapia, né? Deixa eu ver. Nossa, eu trabalho com tanta coisa. Então, você acha que o empreendedor, ele precisa agregar mais coisas com o tempo? Sempre. Precisa oferecer mais coisas? A evolução. Todo dia a nossa área tem uma coisa nova para oferecer. É só buscar. Todos os dias muda uma coisa. Todo dia você aprende uma coisa nova. E eu, por exemplo, eu tenho 32 formações estéticas. Então você pensa assim, nossa... Aí você pensa que é muita coisa, mas assim, todo dia tem uma coisa. Tem mais coisa pra vir, entendeu? Tem mais coisa. Eu tô aí com acupuntura, estudando. Tá custando, mas tá chegando. Daqui uns dias eu tenho acupuntura pra tá trabalhando no meu espaço também. Que é uma área muito procurada. Tentando fazer uma junção daquela história que a gente estava comentando sobre evolução, e agora que a gente está entrando no mercado, né, que se você falou as mudanças. Então, como que você vê o mercado? O que está em moda agora? Em moda? Na minha área? Rapaz... Ou existe alguma coisa ali que sempre é oferecida? Existe um carro-chefe? Então, ou está surgindo alguma coisa que as pessoas estão procurando? As pessoas hoje, a mulherada hoje... procura muito uma área de glúteo, do corpo, de tratar do corpo. E eu tenho um carro-chefe na minha estética, que é a lipo sem corte. O que seria isso exatamente? É um procedimento, ele é usado um aparelho de ultrassom. Esse aparelho de ultrassom, ele emite ondas sonoras. Essa onda sonora, ela implode glândulas de gordura. Ela atravessa o tecido adiposo, implode as glândulas de gorduras, tornando-as pequenininhas. As grandes glândulas se tornam pequenininhas. E isso vai sendo eliminado, aquela gordurinha ali da região que você está tratando. E vem trazendo um corpo bonito aí para cliente. Já que a gente está falando do negócio de estética, da massoterapia, dos procedimentos estéticos, isso é um mercado que oscila muito? Ele é um mercado constante? Como que você visualiza o negócio estética? Olha, não é estável, não mesmo. Tem épocas boas, tem momentos bons, tem temporadas, né? Por exemplo, tem muita mulher que procura no carnaval. Umas 2 semaninhas antes do carnaval, que tá com o corpo bonito. Tem uma certa sazonalidade, então. Nós temos o mesinho aí que é parado, janeiro e fevereiro. Fica meio assim, quando chega mais próximo do carnaval é que dá uma agitada. Passou o carnaval, para. Aí quando for mês de abril, começa a melhorar. Tem muito isso, oscila bastante, E aí, voltando àquilo que a gente estava falando, daquela postura com relação ao dinheiro, então, como tem uma oscilação, a gente precisa prever isso para incorporar isso no planejamento financeiro. Sim, é onde entra naquela parte que eu te falei, para ter um bom empreendimento tem que ter uma boa administração. Ótimo, ótimo. Então, nós falamos sobre o primeiro tópico, que seria o empreendedorismo, e agora nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, ok? Sim. Lidar com clientes é algo tranquilo ou natural para você? Como foi isso no início? É gostoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar. Eu acolho mesmo as minhas clientes, sabe? A questão eu faço do contato. com que elas se sintam em casa. Eu demonstro a confiança. Primeiro eu apresento o meu trabalho, né? Eu apresento o que eu tenho de melhor para ela. Eu passo uma confiança para ela. Mas lidar com o público em geral, com o ser humano, é complicado. Então você tem que botar aí em jogo tudo isso que eu tô falando. É porque a gente acha, né, que às vezes a questão da prestação do serviço, né, é só mostrar ali o seu serviço excelente, o seu produto e pronto, né? A pessoa já vai passar o cartão, vai fazer o Pix, né? Então, realmente não é bem desse jeito. Tem que cativar. E o seguinte, o que atrai ou mantém um cliente em termos de relacionamento? É o contato inicial? É o durante, é o depois, é uma mistura de tudo isso? É uma mistura de tudo isso. Primeiro você traz com muito carinho, né? Igual eu falei, com muito afeto, demonstrando o que você tem de melhor, é a segunda parte. E nessa segunda parte, quando você demonstra o que você tem de melhor, você dá o seu melhor.
Aí você dá o resultado e ela fica. E isso também entra aquela questão que você falou também da humildade, né? Sim, muito. De colocar isso, né? E talvez tratar os clientes todos como iguais, porque como eu penso iguais. né, que como iguais sempre. Na área de estética, lógico, a gente tem clientes de poder aquisitivo alto, clientes de poder aquisitivo baixo. Sim. Cliente, é tudo igual. Pra mim é. Não diferencio ninguém. Não mesmo. Tem aquele que chega lá querendo fazer uma limpeza de pele. Muitas vezes, eu já vi, né? Acontece de pessoas valorizarem quem tem uma posse melhor, né? E muitas vezes aquela pessoa só vai uma vez porque ela sente o interesse. Então eu gosto de abraçar todas, indiferente de classe social, de condição. Eu gosto de mostrar quem eu sou de verdade para todas elas. Eu quero que elas me acolham também da forma que eu os acolho, entendeu? Porque às vezes a gente tem aquela postura assim, né? Graças a Deus, né? Estamos livres do cliente, estamos livres do trabalho, ainda bem que o cliente foi. Então, realmente é uma questão de postura, de acolhimento, né? Se você tivesse essa mentalidade de, não, nossa, que o cliente vai embora o mais rápido possível, né? Então, o que a gente tá falando aqui é justamente o oposto, aquele desejo que fique, né? Eu quero que elas fiquem sempre, voltem sempre. E voltem sempre, exatamente. Então, talvez, será que a gente volta porque a gente gosta do serviço ou porque a gente gosta do atendimento? Os dois. E o conjunto? Talvez agora a pergunta contrária seria: o que de início já afasta um cliente ou não fideliza ele e não faz com que ele volte? Talvez um erro que você cometeu, um erro que você já viu outros profissionais cometerem. Sim, acontece. Às vezes um pequeno deslize. Talvez você pense que não é nada, mas para aquela pessoa... nós somos humanos, né? Somos falhos. E nós temos, cada um ali, o seu jeitinho, né? O seu temperamento. Você é mais sistemático. A minha outra cliente não. E talvez eu confunda. Eu acho que você seja igual à minha outra cliente e as trate igual. Mas talvez aquela que é mais sistemática não gostou do que foi dito ou do que foi feito. E talvez ela não volte. Eu estou citando uma situação, sim, né? Sim. Mas existem vários fatores de situações assim. Talvez elas não voltem. Talvez um serviço que não as agradou, né? Talvez a pessoa, eu ache que eu fiz bem feito e para ela não foi o que ela esperava. E eu falo muito para minhas clientes, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho muita cliente que chega lá e fala assim, sabe aquele procedimento que você fez em fulana? Eu quero que você faça em mim. Só que fulana é fulana, você é você. O resultado de fulana vai ser um, o seu vai ser outro. E tem cliente que não volta porque o resultado não foi igual. Só que eu quero que elas entendam isso sempre, sabe? É uma coisa que eu sempre bato na tecla para elas. Fulano, o resultado foi assim porque o metabolismo dela é acelerado. O seu é acelerado. Você malha, você faz uma boa alimentação. Porque a estética ela é um conjunto. Ela é exercício, ela é alimentação e ela é o procedimento que eu te dou, né? Que eu ofereço ali. Então, talvez o que a gente está pegando aqui, que a gente está falando de relacionamento, a gente já pode entrar no próximo tópico, que seria a comunicação. Né? Realmente a maneira que você comunica o seu serviço. Então, você falou que cada cliente é diferente, né? Que a gente precisa levar em consideração essas diferenças, né? A singularidade das pessoas. E quais são esses desafios? Explicar que talvez aquilo ali não é a melhor opção para a pessoa. Como que você contorna essas coisas? Então, para isso nós temos a avaliação. É feita uma avaliação no procedimento. Quando a minha cliente ela me procura querendo aquele procedimento que a outra fez, eu peço para ela marcar um procedimento comigo. No caso, muitas pedem a lipo sem corte, né? Que é o carro-chefe. Aí eu falo com a minha cliente, olha, vem, vamos marcar um horário. Eu vou fazer o procedimento em você. Eu vou fazer a avaliação. A gente vai conversar, você vai me passar o que te incomoda de fato. E eu vou dizer o que vai resolver o seu problema. Não é porque para fulano deu certo que para você vai dar. Não é sempre assim. Então, assim, existe a avaliação. A gente tem uma ficha de anamnese, né? Que você avalia ali o cliente, o paciente, ele preenche, né? Qual as causas, o que incomoda, né? Se a hipertensão, isso conta muito. É uma coisa que é muito perigoso,
que eu não posso nunca fazer uma massagem numa cliente que teve trombofilia. A trombose é um caso muito sério. Tem cliente que chega e não sabe que está com problema. Então, para isso tem que ser feito a avaliação antes. Entendeu? Então, comunicação, além de explicar o serviço, é uma ferramenta, então, de melhoria do próprio negócio? De cuidado. Porque eu posso fazer nela um procedimento que pode levar ela à morte mesmo, dependendo do procedimento. No caso, a trombose. Se eu fizer uma drenagem numa cliente que está com trombose e ela não sabe, eu posso empurrar o trombo para o pulmão e ele causa embolia pulmonar. E se ela não tratada no mesmo instante, ela pode virar óbito. Então, a comunicação que nós estamos colocando aqui, o seguinte, que ela é uma ferramenta para a gente detectar, né, uma maneira ali, alguma coisa que possa ser um empecilho ali na prestação de serviço de qualidade que a gente possa contornar isso, né? Ou seja, que a gente está falando de desafios, então primeiro tem que entender o desafio para depois contornar ele, né? Então a gente precisa ter ferramentas nesse sentido, porque às vezes a gente vende e presta serviço e não tem uma comunicação pós-venda e a gente não faz esse trabalho e passa despercebido, né? Então fica a dica. O seguinte, a gente está falando em comunicação, explicação, a questão da qualidade, da melhoria contínua, mas como explicar para um cliente um serviço de uma forma atraente? É uma comunicação mais voltada para vendas mesmo. Eu tenho uma técnica. Eu primeiro, né, eu tenho um contato com ela, assim, a gente conversa. Eu apresento o meu produto na minha rede social, eu mostro o meu resultado. E muitas das vezes acontece de eu dar ali uns 10 minutinhos de procedimento para a cliente, para ela sentir a minha mão, para ela conhecer o produto, para ela conhecer o aparelho. Essas coisinhas contam muito, sabe? É a confiança. Se eu tenho que mostrar confiança para ela, eu tenho que apresentar o que vai fazer com que ela fique confiante. Vamos falar agora sobre motivação. Como se motivar quando se é um autônomo? Porque quando você tem um chefe, né, um líder, um coordenador, um supervisor, ele pode te motivar, um colega pode te motivar, mas e quando é só você? Quando é só a gente, eu vou te falar, a motivação a gente encontra. Talvez a pergunta seria assim, né? A gente acorda todo dia querendo? Tem dia que a gente tá muito motivado não, mas a gente encontra. Motivação, sério mesmo. E se fosse, e na hora que você faz essa busca pela motivação, onde que você encontra ela? Quais que são os motivos? Sobrevivência, filhos, crescer, conquistas. Então acho que é o seguinte, né? A motivação, ela tem que ter várias fontes, né? Porque se eventualmente seca uma ali em algum momento do dia, você tem que beber em outro lugar. Né? E se seca num dia de algum lugar, você tem que beber eventualmente em outro lugar. Sobre motivação, quais situações para um empreendedor inicialmente são desmotivadoras? Assim, o que pode deixar o empreendedor chateado, desanimado? Nossa, para começar, para o empreendedor, a falta do cliente, né? Entristece o coração da gente quando eles dão uma sumidinha. Mas aí é que tá o ponto, né? Entristece, a gente fica desanimado. Mas a gente para? Não, eu invento coisa nova. Eu tô sempre criando algo novo, buscando algo novo pra apresentar, pra mostrar. Tipo, a gente joga ali uma promoção, a gente dá um jeitinho de trazer cliente, apresenta um produto novo. Então, para cada situação desmotivadora, a gente tem que criar um caminho, uma ponte pra gente poder cruzar esse rio, então. É isso aí. E o seguinte, vamos falar agora um pouco sobre produtividade. Quanto você precisa ser produtiva? Porque geralmente quem tem carteira assinada, né? Chega ali 6 horas da tarde, o famoso largar o serviço, né? E tá tudo certo. E quando a gente é empreendedor, como é que funciona isso? A gente não tem hora pra nada mesmo. Eu tô falando por mim, né? Eu como tô sempre buscando, né? De alguma forma crescer, mostrar o melhor. Tem uma coisa que eu faço muito. Às vezes eu atendo cliente no domingo, atendo na segunda, que seria a minha folga. Mas empreender é isso, né? Você ultrapassar limites às vezes, sabe? A coragem, né? Você abrir mão, às vezes, de um lazer
Porque se você atende esse cliente, esse lazer que você ia ter pode vir melhor depois, sabe? Então você acha que o seguinte, ser empreendedor, você tem que ter um grau de flexibilidade muito grande para poder ser realmente produtivo ou produzir realmente o quanto que você precisa. E o seguinte, ser empreendedor e descansar, são duas coisas que combinam? A flexibilidade. Nós, empreendedores, nós temos uma vantagem. A gente faz a nossa agenda, né? A gente consegue aí planejar. Para isso acontecer, tem que ter um planejamento, uma boa administração, para a gente conseguir conciliar as duas coisas. O fato de empreender, talvez você fala bem assim, essa semana eu vou tirar a quinta até o domingo para eu ir visitar os meus pais, por exemplo, que moram no interior. Eu consigo fazer isso, mas eu tenho que ter uma boa administração para isso. Porque esses 3 dias que eu fico sem trabalhar gera né, uma quebra aí, um desgaste, tanto com o cliente, tanto como financeiro, né? Porque você tem que explicar, talvez, ali para uma cliente que talvez já estava até marcada. Acontece uma vez ou outra de você precisar, né? Uma emergência, uma urgência aí de estar desmarcando a cliente para estar tendo até esse momento. Então, ele permite uma certa flexibilidade, mas também você não pode ser muito flexível, o famoso deixar o cliente na mão. É o dosar, né? Ter aquele cliente, né? Ali, cativar ele de uma forma gostosa, igual eu falei no começo, para que você não perca ele por conta, talvez, dessa flexibilidade. Ou do excesso, né? Para não dizer preguiça. Isso. Porque tem aquele que eu estava falando, né? Tem o que é sistemático, tem o que é tranquilo. E talvez você perde o sistemático porque você precisou, às vezes, tirar 2 dias aí pra você fazer algo que é, né, pra você mesmo. E não assim, flexível, realmente a gente tem que levar em consideração até o perfil do cliente, né? Porque você está sendo flexível, às vezes, com uma pessoa que não é flexível. Então, é uma pergunta interessante também. Então, é possível equilibrar a vida de microempresário e a vida pessoal? Porque, às vezes, sim, ser empresário tem esse estigma, né? Que o empresário nunca descansa, tem sempre que estar trabalhando. Então, não é bem assim, né? Não. No meu caso, que sou uma microempreendedora, eu trabalho para mim, é mais complicado. Para um empresário, né? De um porte alto, que tem funcionários ali para estar prestando o serviço para ele, ele ainda consegue fazer algo de forma que ele consiga ele tem quem preste o serviço para ele, né? No meu caso, não, eu trabalho para mim. Sou eu e eu. Ninguém vai lá fazer a massagem, não, é só a Lívia mesmo. Então, ou seja, né, não tem alguém para poder cobrir as suas férias. Não funciona ainda, dessa maneira. Não ainda, eu espero no futuro poder ter funcionários. Então, pegando o gancho dessa história que você pretende ter funcionários, vamos partir pro nosso último item, que é a liderança. Sim. Então, você realmente pretende ter funcionários? Sim, eu sonho e realizo normalmente. Então, eu pretendo, eu espero e busco, né? Tô correndo atrás para isso, de realizar tudo que eu tenho planejado para minha vida. E dentre ele montar o meu próprio espaço estético com mais pessoas trabalhando comigo, né? Uma equipe bem gostosa, assim, que eu posso oferecer vários trabalhos para os meus clientes, né? Então, disso aí vai vir minhas funcionárias, minhas parceiras, né? Eu posso dizer parceiras, talvez não... Eu monte um espaço igual eu estou hoje, num espaço muito gostoso, né? Que é um estúdio que eu estou atendendo hoje, que tem várias funcionárias, tem várias profissionais. Cada uma trabalha para si, dentro do espaço. Tem vários profissionais lá dentro. Então, pode ser que para mim também venha um espaço gostoso, assim, com vários profissionais lá dentro. Talvez não funcionária, mas que eu tenha um espaço que atenda todo mundo, o público em geral. Então a gente tem essa questão, né, de ser microempreendedor e às vezes a gente fica um pouco limitado nessa história de é só eu que faço acontecer, isso é suficiente. Então é realmente interessante para um microempreendedor realmente contratar um funcionário e expandir um pouco o negócio. Preparar alguém. Eu falo que a pessoa mais inteligente é aquela que passa para frente o que aprendeu. Eu gosto muito de mostrar, ensinar, explicar,
até para as minhas próprias clientes, né? Tudo que eu aprendi nos meus cursos. Então eu espero um dia e logo, que não demore, poder preparar alguém para ficar no meu lugar quando eu precisar me ausentar, por exemplo, né? Mas então, talvez isso entre naquele medo de que se eu ensinar para a pessoa, talvez ela vai tomar o meu lugar. O que você pode falar para alguém que tem esse tipo de pensamento de insegurança? Eu acho que o mercado tá para todo mundo, né? A gente tem um mundo para ganhar. Já aconteceu isso comigo uma vez. E eu tô aqui, crescendo, buscando, correndo atrás. Né? Principalmente a área da estética, é uma área muito ampla. Então eu falo assim que tem serviço para todo mundo. Ensinar é uma coisa muito gostosa, sabe? Eu gosto muito de falar sobre o que eu faço. É algo que me enche o coração mesmo, assim, sabe? É muito gostoso. Então eu espero poder fazer isso e eu espero que a pessoa que eu ensino para ela seja tão boa quanto eu acho que eu sou e que ela vá tão adiante quanto eu espero que eu vá. Então você está falando essa questão sobre liderança, você falou de ter um espaço gostoso de trabalhar. Então a sua visão de liderança é realmente essa questão de compartilhar o conhecimento Sim. E dividir com as pessoas. E você acha que só uma pessoa que compartilha e que ensina, essa sim pode crescer? Na verdade, não, né, gente? Eu falo que eu tô aqui hoje porque eu tive quem ensinou e quem compartilhou. Uhum. Então eu sou mais uma, então Ou seja, vão ter outras. Você é um exemplo da sua própria teoria. Uhum. E demonstrando que funciona. Eu tô aqui porque teve quem me ensinou. Eu tive um empurrãozinho, um apoiozinho, a minha amiga falou, vão ali comigo ver um curso. E essa minha amiga não ficou, porque não era uma área que ela se apaixonou. E eu, naquele momento que eu estava contando, né, da dinâmica, eu me apaixonei naquele momento pela estética na massoterapia. Aquela dinâmica me trouxe para dentro de onde eu tô hoje. Ótimo. Para fazer um outro paralelo, a gente falou a questão sobre das boas práticas, de compartilhar, de criar um ambiente legal. Mas você pode me dizer também se você já viveu uma experiência com um chefe, um gerente ruim, e o que isso te ensinou? Eu tive uma experiência péssima. Eu, quando gestava minha filha, que hoje está com 18 anos, eu trabalhei num orfanato. Eu tinha 18 anos na época, engravidei aos 18. Vem uma carga, né? Eu acho que as pessoas, elas automaticamente, do dia a dia, elas vêm trazendo problemas e muitas vezes elas despejam no funcionário, né? É uma coisa assim que às vezes desmotiva a gente a trabalhar. Então, às vezes, não é o funcionário que deixou de acreditar. Então, às vezes, é a gente que tá, como líder, né? Como dono do negócio, é a gente que tá transferindo. Sim, eu acho que o problema pessoal, eu acho que ele tem que ser deixado na rua, quando você vai para um espaço onde vai ter mais pessoas, né? Onde você tem que acolher, onde você tem que mostrar o seu melhor, né? Então, assim, eu acho que os problemas pessoais, tanto do empreendedor como do funcionário, muitas vezes tem que ficar em casa. Mas também deve ser levado lá para dentro para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque eu acho que o diálogo, ele salva vidas, sabe? Acontece muito talvez a pessoa precise só de um abraço, de um bom dia. Já muda o dia da pessoa e talvez a pessoa teve um dia ruim. Tem gente que fala bem assim, hoje eu ouvi isso lá no espaço, né? A menina falou bem assim, o menino acordou hoje às 8 horas e o outro tá lá gritando com ele, mas ele nem sabe se ele teve uma noite ruim. Talvez ele só dormiu agora de manhã, isso acontece muito comigo, eu tenho uma insônia terrível. Tem dias que eu só durmo às 5 da manhã, então talvez eu tive uma madrugada ruim, cansativa, estressante, a cabeça ali, né? A mil, preocupada com coisas do próximo dia. E a gente vem trazendo uma carga, né? Eu acho que o diálogo, ele fortalece muito. Então, dentro dessa dinâmica de liderança, de relacionamento, de comunicação, então o conversar realmente é muito importante, né? Porque a gente trabalha, a gente presta serviço, a gente faz produtos e a gente esquece que por trás dos serviços e dos produtos estamos nós, que somos pessoas. Sim.
Eu acho que é excelente, eu acho que as dicas que você passou e a sua experiência de vida, eu acho que agregou muito sobre esses tópicos que a gente falou de relacionamento, comunicação, motivação, produtividade e liderança. Então eu queria agradecer a sua presença, eu acho que você colaborou bastante. Obrigada, então, eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço muito. Foi maravilhosa a experiência. Igualmente. Até mais, gente. Até.